Oi, turma do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda. No capítulo 5, Enfrentamentos Iluminativos. Hoje é a parte 3, que o capítulo é longo, então a gente está dividindo ele. Nesse momento, trazida por amigos trabalhadores da casa, adentraram com a jovem Iracema, ainda adormecida, mas com serenidade. O mesmo acontecendo com o irmão Eduardo. Após serem despertados, reconheceram-se, sorriram com espontaneidade. Havia, assim, um vínculo espiritual entre os dois. Olhei o irmão Elvídio, que, percebendo a minha muda interrogação, veio-me em socorro esclarecendo. Não existem acasos. Muitos encontros na Terra são reencontros programados antes do berço, a fim de que sejam regularizados dramas e problemas que ficaram sem solução no seu tempo. Ocorre que os impulsos primitivos substituem as resistências morais e mais complicam o quadro. Nossa irmã Iracema foi responsável pelo insucesso conjugal do atual companheiro, que naufragou lamentavelmente nas águas turvas das paixões quase asselvajadas. A sua atual esposa é-lhe devotada companheira por segunda vez, novamente vítima da leviandade de ambos. Espírito nobre, tem resistido, encontrando-se disposta à separação, desde que reconhece a existência de outra parceira dominando o campo emocional do marido. Na atual jornada, Iracema deveria ser recebida como filha pelo coração de Eduardo, sublimando o sentimento apaixonado de antes. Com a mente aturdida pelos conflitos mantidos durante a juventude, não soube ele separar o amor verdadeiro do desejo, e logo se envolveu emocionalmente. Quando da visita em que a jovem, como paciente, veio ao núcleo em busca de socorro, a precipitação e a vulgaridade respondem pelas consequências que conhecemos. Aproveitando-se dessas brechas morais, os adversários espirituais do Cristo vêm utilizando-os com objetivos perversos e destrutivos, conforme temos observado. Passemos agora às atividades programadas. Com os enfermos espirituais, igualmente na sala sob assistência carinhosa de enfermeiros do nosso plano, Dr. Bezerra exorou ao Pai misericórdia numa sentida oração. A movimentação no ambiente era cuidadosa, embora a presença de alguns espíritos infelizes, especialmente conduzidos ao recinto, a fim de beneficiar-se das vibrações reinantes e das orientações àqueles que seriam conduzidos à psicofonia atormentada. O médium Rafael foi o primeiro a facultar a comunicação de uma entidade de mau aspecto, que, atraída pelas suas energias, após algumas expressões blasfemas, interrogou: qual a razão da violência a que sou submetido? Se assim se comportam os discípulos do Cordeiro Maldito, que esperam de nós outros que temos a missão de restabelecer os gloriosos dias inquisitoriais do passado? A traição de que sou vítima não passará ignorada pelos nossos chefes, que envidarão todos os esforços para libertar-me da cilada a que fui conduzido. Com voz mansa e enérgica, o venerável amigo dos infelizes respondeu: não existe nenhuma violência em nosso ato, porque o irmão e amigo aqui se encontra por espontânea vontade, já que tem estado presente nessa instituição e ao lado do seu presidente, influenciando perversamente. Nosso comportamento é feito de compaixão em seu favor, porque aqueles tormentosos dias medievais jamais retornarão. A Terra vive em outro contexto de ciência e tecnologia, de ética e de direitos humanos, e nem sequer de longe poderá retroceder nas conquistas que lhe assinalam gloriosamente os dias. É certo que não tem havido um correspondente desenvolvimento moral das criaturas, como é o caso do querido visitante que se aferra aos instintos, a fim de continuar usufruindo as energias deletérias dos encarnados invigilantes que lhes servem de nutrição. Confessamos que estamos desejosos que os seus chefes venham ter conosco, a fim de demonstrarmos que somos todos irmãos em Cristo e nos rendermos juntos ao seu amor. Deve ser ironia, ripostou o comunicante, pois que estamos no campo de batalha em lados opostos. Comprazemo-nos, sim, se em instalar o reinado do terror,
porque é disso que a sociedade necessita, porque se compraz na baderna, no gozo embriagador, como se o corpo vivesse para sempre, e depois do túmulo eis-nos, esperando os idiotas que nos favorecem com a nossa assistência, a fim de desfrutar, e duvido que desejem libertar-se, aumentando o número dos nossos servidores hipnotizados e dependentes. Não ignoramos que o seu argumento, embora falso, tem uma lógica. Se considerarmos a loucura que toma conta da sociedade por invigilância, incluindo os religiosos que são inspirados à crueldade, pelas mesmas forças do mal a que o amigo se vincula. Nada obstante, há uma renovação que paira na psicosfera do planeta abençoado neste momento de mudança evolutiva, contra a qual muitos nas trevas se opõem, como o seu e outros sofridos exemplos. Mas o que nos preocupa nesse momento é a sua sanha contra essa casa de amor dedicada à construção da fraternidade terrestre com especialidade no atendimento à dor. Hipócrita, reagiu o indigitado. Você não ignora que somente agimos quando encontramos reciprocidade mental e afinidade emocional. Acercamo-nos daqueles que se comprazem com as nossas energias e nossas propostas de prazer alucinante. Vejamos o caso do meu parceiro Eduardo, que dirige a instituição. Como é o seu comportamento? Ai, caramba. Pusila-me. Não é. Pusilânime. Ai, gente, eu não sei esse nome, não. Bom, pregando o amor e caridade, enquanto subtrai a confiança de moças frívolas e senhoras perturbadas que lhe buscam a palavra de conforto. Ele se utiliza da posição que desfruta e da situação de divulgador do bem para o próprio bem, que é a depravação. Não entendi essa parte. Vou ter que ler de novo, gente. Como é o seu comportamento? Pregando amor e caridade enquanto subtrai a confiança de moças frívolas e senhoras perturbadas que lhe buscam a palavra de conforto. Ele se utiliza da posição que desfruta e da situação de divulgador do bem, para o próprio bem, que é a depravação. Não lhe impomos nada, pois que o seu território mental está dominado pelos pensamentos servis que nos agradam. A nossa tarefa é mínima, somente aumentando-lhe a volúpia e fruindo, através dele, os favores do prazer que a morte nos interrompeu com a dissolução do corpo. Nominalmente referido, o Sr. Eduardo experimentou um grande choque ao constatar como se vinha comportando em tal esquecimento dos valores éticos, morais e espirituais, permitindo-se a corrupção profunda dos sentimentos agora depravados. Lágrimas quentes explodiram pelos olhos arregalados de espanto. Nunca havia imaginado que a sua conduta infeliz era razão de motejo e de vampirismo por parte de desencarnados ignorantes e exploradores. Estava a ponto de gritar de desespero. A um olhar do mentor dirigido ao irmão Germano, este acercou-se-lhe e, com as palavras amigas, buscou tranquilizá-lo ao tempo em que lhe aplicava energias que dispersavam as condensações mentais horrendas, acalmando-o pouco a pouco. Iracema, também surpreendida, não pôde esconder as emoções que brotavam da alma pelos olhos umedecidos, pelas lágrimas. A roupagem física elucidou o Dr. Bezerra. Ao obsessor é um escafandro que pesa muito na esfera do espírito. Bloqueia-lhe o discernimento e, através do perispírito, experimenta a urdidura das ações pretéritas nas quais se comprometeu. O mesmo, porém, ocorre no que diz respeito ao bem, quando os arquivos do inconsciente estão sobrecarregados de lições de amor, sacrifício e nobreza. Graças ao conhecimento do espiritismo, o ser humano
na atualidade, pode retificar a conduta enfermiça do passado recorrendo aos bons pensamentos, à edificação interior e, mesmo quando novamente se equivoca, persevera nos propósitos de auto-renovação. O esquecimento do passado constitui uma bênção por apagar da memória as lembranças mais dolorosas, por diminuir as ânsias dos vícios que repontam como tendências, e ao munir-se dos valiosos tesouros da oração e do arrependimento pelo mal praticado, levantar-se e avançar pelas trilhas do serviço renovador. O amigo ainda se compraz na perturbação de si mesmo, que aos outros transmite, por não haver fruído, como neste momento de vibrações apaziguadoras que aurem na comunicação através do instrumento humano de que se utiliza. Mesmo as minhas palavras não encontrem ressonância na sua mente hipnotizada pelas forças malignas, experimenta com certeza alguma sensação de paz, defluente dos fluidos do médium saudável e compassivo. Quando Jesus nos indicou oração pelo próximo, especialmente pelos inimigos, ele sabia que essa psicoterapia faz-se acompanhar das emanações mentais e físicas do orante que envolve o outro em dúcida vibração de misericórdia e de amor, com forças para diluir as ondas de ódio, de ressentimento e de autoamargura que tornam infeliz o perseguidor. Existem razões propiciatórias e que explicam o desequilíbrio da conduta do nosso Eduardo, mas que lhe não cabe o direito ou o dever de cobrar, porque ninguém se exime à presença das soberanas leis da justiça estabelecidas pelo Senhor da vida. No entanto, ripostou o indigitado: eu e outros que aqui estamos, sediados, temos recomendações e motivos para fazer desmoronar o edifício espiritual que foi erguido em nome daquele que no passado destruiu-nos, a existência através dos seus corifeus hediondos e criminosos. Não lhe é estranha, com certeza, a minha informação, porquanto reconheço os valores que o exornam. Apesar disso, estamos a serviço da nossa organização que visa justiçar os criminosos e restabelecer na terra a doutrina que se imporá um dia como a verdadeira. Shalom. O benfeitor, sem preocupar-se com as referências, esclareceu: não lhe soa estranha a palavra paz nesse diálogo e nos propósitos acalentados de combate infeliz? Como será possível enunciá-la sob o aplauso da violência, do terrorismo, da perseguição? O amigo e seus correligionários pretendem a destruição deste núcleo de amor e de iluminação, olvidando-se que o Senhor Jesus, que administra o planeta, está no comando? Inútil qualquer tentativa desse gênero, porque os seus exércitos são como estrelas do céu, que descerão à terra e a iluminarão, trocando o gládio pela cruz e o incêndio destrutivo pela garoa, que refrescará o solo para a plantação do amor. Ele, ademais, não deseja a morte do pecador, mas sim a do pecado, e ergue-o à redenção. O mal que lhe fizeram, e a muitos outros, não foi por inspiração de Jesus, mas sim pelos interesses vis daqueles que se diziam seus discípulos, o mesmo que ocorreu entre os fariseus e os membros do Sinédrio, quando se levantaram contra ele e somente se tranquilizaram quando colocaram na cruz de vergonha, que ele santificou com seu sangue e sua morte, a todos perdoando. Ainda hoje, muitos dele se utilizam para zurzir o látego, cometer crimes, enriquecer enquanto os pobres enlouquecem de dor nos antros que os acolhem. Porém, de igual maneira, a luta dos seus pares não encontram ressonância na tradição que se propõe a unir todas as tribos de Israel e guiar os gentios. Será por esse meio e modo que tal se dará? O crime pode servir de instrumento para a ordem e o equilíbrio? O filhinho da nossa irmã Iracema e de Eduardo, embora as circunstâncias adversas, renascerá na carne, a fim de auxiliar os pais, hoje em aflição, a encontrar solução para os desafios existenciais, e a sua, como a interferência de outros irmãos infelizes, será de efeitos nulos.
Aproveite esse momento para conhecer Jesus, vendo-lhe o reflexo nas milhares de pessoas que aqui aportam, buscando amparo e conforto, orientação e forças para os seus enfrentamentos contra as próprias paixões e as atrações do mal. Sabemos que o irmão é gentil e tem sentimentos nobres. No momento sob pressão vergonhosa que lhe foi imposta pelos inimigos da humanidade, do amor e do progresso. Enquanto falava, sem que o opositor reagisse contra o amigo germano, aplicava-lhe passes, retirava as pesadas energias que o vitimavam no envenenamento demorado, assim lhe facultando experimentar algum bem-estar, que o desencarcerava do prazer do ódio. Nesse momento, o Dr. Bezerra, com a vibração de amor e de compaixão que envolvia o opositor, concluiu: desencarcere-se do mal, pois que há outros comportamentos felizes. Respire o ar da alegria e da paz. Conceda àquele que tem por inimigo o direito e oportunidade de reabilitar-se, de resgatar os próprios erros sem piorar-lhe a situação. Confie em Jesus, que nos guarda até hoje, sem qualquer queixa. Somos seus amigos e irmãos devotados. Após o nosso diálogo, convidamos-o a permanecer conosco para receber o auxílio que lhe podemos dispensar e, sobretudo, para começar a ser feliz. Sob a ação bem coordenada do passista e as palavras finais do benfeitor, o indigitado perseguidor adormeceu e foi desligado do médium pelo irmão Elvídio. Vou parar por aqui. Nossa, que conversa pesada, gente. Tem coisas assim que eu leio, parece que eu tô lá. Aí dói um pouquinho a cabeça. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho uma fraqueza muito grande para ouvir, para ler esses diálogos mais pesados, com a espiritualidade mais endurecida. Eu li aquele Memórias de um Suicida até certo ponto. Não consegui muito longe, porque me fazia mal, doía a cabeça. Aqueles Senhores da Escuridão, mesma coisa. Comecei a ler, começou a me fazer mal, eu tive que parar. E vai me dando mal-estar, vai me dando dor na cabeça, assim, nas pontas, e dá um mal-estar no estômago, né? E nem posso culpar minha feijoada, não, que ela estava maravilhosa. O problema é a leitura mesmo, é pesada. Essas discussões com o plano espiritual inferior, mesmo quando eu fazia o trabalho mediúnico e a gente participava dos debates, das conversas, né, entre o médium que era inspirado pela equipe superior para conversar com os espíritos mais ignorantes, menos elevados, que acompanhavam os assistidos, que iam buscar ajuda no centro. Eu tive a oportunidade de conversar com um, e ele era viciado em jogos, e eu falei lá no grupo, falei, não sou a melhor pessoa para conversar com esse tipo de espírito, porque eu tinha problema na família, a minha mãe era viciada em jogo, e eu tinha um problema sério com ela, com isso, que eu não aceitava. A gente vivia discutindo, né, discutindo entre aspas, porque eu não era de desrespeitar minha mãe, mas quando ela passava dos limites, eu acabava gerando um desconforto, e eu acabava falando alguma coisa e sumia da casa dela por alguns tempos, depois eu voltava de novo, que família a gente não abandona, né? Mas era um dos fatos, né, dos fatores que impediam que eu me aproximasse da minha mãe. Questão de vício. Ela cometeu vários erros e um deles foi o vício. Eu não era ninguém para julgar, mas também não aguentava viver aquela situação próxima a ela. Era uma situação deplorável. E aí veio o espírito que era viciado em jogo se comunicar, e o dirigente do trabalho falou, Patrícia, vai lá e atende ele, porque eu já estou atendendo um aqui, tem a outra médium que está atendendo outro espírito ali. A gente tinha um grupo de 14 médiums, e ao mesmo tempo 3 se manifestaram, e não tinha ninguém naquele momento ali que pudesse ir lá atender aquele espírito, porque alguns estavam fazendo psicografia, outros psicofonia e assim por diante. Bom, enfim, acabou eu indo lá. Eu não tinha experiência para conversar, e tinha uma coisa dura em mim que não ia deixar eu conversar muito legal, né? As pessoas que me conhecem mais
íntimo, assim, sabe que eu sou meio estourada. Às vezes eu começo a falar as coisas, a pessoa não quer acreditar e eu falo, então, problema seu, né? E ali não era momento de eu falar para aquele espírito, olha, problema é seu. Ali eu tinha que assistir ele, ali eu tinha que guardar aquela bronca que eu tinha sobre vício e tentar trazer ele para o meu mundo, para o mundo mais esclarecido, que naquele momento seria o meu. Gente, como é difícil esse debate com o espírito mais endurecido. É muito difícil. Nós estudamos, a gente tem que fazer curso, a gente tem que se disciplinar, o médium tem que ter consciência da sua importância. Ali, não é que a gente tem que ser diferente do nosso dia a dia, mas ali o cuidado é dobrado. Até porque o espírito que está dando comunicação e que é endurecido, ele fala assim, tá bom, eu vou sair desse assistido e vou começar a ficar com você. Como já aconteceu e eu já contei para vocês. De quererem ficar com o nosso grupo, de quererem ficar em cima do nosso coordenador de trabalho, para poder ver se realmente todo mundo ali era santo. E o coordenador ainda falou, ninguém aqui é santo, mas nós estamos aqui a trabalho, a serviço do Cristo. E ele falou, tá bom, vamos ver se você segue Cristo mesmo, então eu vou andar com vocês. Isso aconteceu no outro momento. E quando foi a minha vez de conversar com o espírito, foi muito bravo o negócio. Foi muito bravo. Porque aqui na carne é aquela história. O fulano, você está fazendo coisa errada. Fulano, procura outro caminho. Pensa naquilo que você está fazendo. Muda teu pensamento. Faz isso, faz aquilo. A gente tem algumas receitinhas, né? A gente gosta de dar pitaco na vida dos outros. E a gente sabe que aquele pitaco às vezes resolve. Porque a gente já passou por aquela situação. Mas como é que eu vou dar pitaco em quem está do outro lado e eu não lembro como é que foi meu outro lado? Eu não sei se ele está me vendo como eu, Patrícia encarnada, ou como eu, Patrícia, que era João numa outra vida. E que tinha vício tanto quanto ele. Então, já começa por aí. Dá medo da gente conversar pelo fato de a gente estar escancarado, a gente está transparente para aquele espírito. Ele, a gente não sabe nem quem é direito. Mas a gente, ele sabe. Então, que moral que eu ia ter naquele momento para falar, você não deve jogar, você não deve procurar influenciar uma pessoa para se tornar viciado no jogo, para que você fique se comprazendo nesse momento. Eu não tinha moral, naquela hora eu não me senti com moral para falar. Ao contrário de um Bezerra de Menezes, né, gente? Nós estamos falando de espírito elevado. Então, aqui existia, aqui na nossa história, tem um grupo de espíritos elevados trabalhando com o médium da casa, o dirigente da casa, que é o Eduardo, e a Iracema, que é a sua amante, que era uma assistida da casa. Então, aqui é um grupo de médiums que vão trabalhar junto com essa equipe, que é uma equipe bem superior. E o médium que vai estar trabalhando é o Rafael e a Márcia, né? Ai, gente, esqueci o nome da outra moça. Márcia. Seriam os dois que vão trabalhar. A princípio, a primeira manifestação foi no Rafael. E aí, na hora que eu fui conversar com esse espírito, eu já fui com dor de cabeça, porque é pesado. O negócio é muito... A energia é pesada. Você sente a energia de longe. A energia que está aqui dentro dessas palavras, ela é tão forte que ela atinge a gente, mesmo que fosse algo... inventado, mesmo que essa história fosse inventada, que alguns espíritas ficam questionando as obras do Divaldo. Eu não tô aqui para questionar ninguém. Para mim, eu pego aquilo que serve. Se é real, se não é, não me interessa. O que interessa é que eu pego o que me interessa, o que vai me fazer bem, o que eu vou crescer, o que eu vou aprender, né? Mesmo que essa história fosse uma história fictícia, que pelo registro do Divaldo foi dado pelo Manuel Filomeno Miranda, então não é fictício, é algo que vem pela espiritualidade através da psicografia do Divaldo, mas mesmo que fosse fictício, a energia está pesada nas palavras. Eu não sei se eu consegui ler direito para vocês, porque conforme foi me dando dor de cabeça, a visão fica meio turva, e aí teve palavra inclusive aqui que eu não conheço, depois eu vou procurar no dicionário, porque eu nunca falei, eu nunca li essa palavra. Na hora que eu fui ler, eu gaguejei, não consegui ler. Depois eu vou voltar nela. Vou procurar o significado dessa palavra, porque não sei de onde foi que eles tiraram essa palavra tão difícil.
E agora também não consigo achar aqui. Eu rabisco, na hora que eu preciso do negócio, ele some. Não é legal? Então, quanto à comunicação que eu participei, eu não passei mal, porque o médium, que era coordenador do trabalho, conseguiu terminar o trabalho dele rápido e veio dar conta do que eu estava fazendo, porque me mandaram e eu fui. Né? Vai, Patrícia, vai lá, vai começando o diálogo que eu vou depois. Né? E eu fui. Sabe aquela história? Tô com medo, mas vou com medo mesmo? Medo de ser escancarado algum defeito meu, dele rir de mim, falar assim, quem é você para me dar conselho? Nossa, eu fui apavorada para conversar com esse espírito, porque quando a gente não tem lá muita moral, a gente tem medo. Por isso que falam que quem tem medo, né? Tem um ditado popular que fala isso, porque é verdade. Quem não deve, não teme. E eu vou saber se eu devo ou não? Nessa vida eu não tenho vício, mas vai saber na outra. Aí quando eu comecei a conversar com ele, foi me dando aquela dureza de lembrar do que minha mãe fazia com meu pai, com meu irmão, comigo. E aí foi batendo aquela dureza. A minha vontade era de falar para ele, você sabe o tanto que você arrebenta uma família por conta de você intuir alguém a se ir pro vício e ficar ali se destruindo e levando a desgraça para a vida das pessoas? A minha vontade era de falar essas coisas, porque eu sou dura. Mas na hora, a única coisa que veio na minha cabeça, que provavelmente seja uma intuição do plano maior, porque eu sozinha não teria essa condição. Fica quieta e escuta. Deixa ele falar. Não fala nada por enquanto. E eu deixei. E tudo que ele falava eu não concordava, eu achava que estava ali na cara que ele estava errado e ele não queria enxergar, né? E deixei. Até que eu senti, eu trabalho com a linha franciscana, né? E eu senti um franciscano falando para mim assim, fala para ele se olhar no espelho. Eu, Patrícia, não estava vendo espelho nenhum na minha frente, mas eu escutei isso, eu senti que eu tinha que mandar ele se olhar no espelho. Aí eu peguei e falei para aquele indivíduo, falei, dá uma olhadinha no espelho que estão te mostrando. Aí ele, eu não quero olhar nada. Aí eu falei, é verdade, tem espelho. Olha, eu sou São Tomé, né? E atrapalhada para ajudar. Aí eu falei assim, não, tem espelho sim. Falaram que tem espelho porque tem espelho. Olha o espelho e vê o que você enxerga nesse espelho. E ele se recusava. Aí teve um momento que eu senti que tinha uma irmã, uma freira, e ela pedia com toda benevolência para que ele abrisse os olhos. Ele fechava os olhos e encolhia os braços. Eu não via, mas eu sentia a espiritualidade me indicando o caminho. Aí eu falava para ele, solta seus braços, não fica assim encolhido, se olha quem você é agora. Você não é aquele cara que jogava. Você está no plano espiritual, você está num outro plano. Você está utilizando o corpo dessa pessoa para você matar a sua sede de jogo, o seu vício. Você se compraz cada vez que ele ganha e você fica ruim cada vez que ele perde. Então, qual é a ideia para você? Você vai usar ele até quando? Até ele morrer, porque ele agora começou a beber. Daqui a pouco ele vai usar droga. A tendência dele é ir se matando. Quando acabar a fonte, você não tem mais aonde jogar. Então, não seria mais interessante você se tornar amigo? Ao invés de prejudicar essa pessoa, você querer ajudar ele a sair dessa? Não seria mais feliz para você isso? Aí vai. Mas olha, foi uma conversa assim que eu acredito que foi em 5, 10 minutos no máximo. Mas para mim não parecia que ia ser uma vida inteira, gente. Eu falava coisas para aquele espírito que no fundo, eu, Patrícia, e vivendo a história com a minha mãe, eu não teria coragem jamais de falar um negócio daquele para minha mãe, porque ela não ia me escutar. Quando o dirigente veio e concluiu o trabalho com ele, que eu sentei, eu respirei fundo assim e falei, ufa, não ficou para mim finalizar o trabalho. Sabe, do tipo assim, a responsabilidade não vai ser minha se eles melhorar ou não? Porque a tendência, parecia que a tendência seria ele não me dar ouvido e ainda me escrachar. Eu estava morrendo de medo dele me escrachar. E assim como aconteceu nesse debate aqui, vocês veem que eles são inteligentes, eles debatem, que é difícil você acompanhar o raciocínio deles. Para tudo eles têm uma resposta. Para tudo
eles querem ficar te cutucando para te tirar do sério, para tirar a tua fé, para tirar a tua crença. Eles usam as suas palavras contra você mesmo. Eles são hiper, mega inteligentes. Eu não tenho dúvida nenhuma que espírito obsessor, grande parte deles, principalmente esses que são ligados à era medieval, né? Onde existia a Inquisição e são padres revoltados porque perderam seus tronos aí pela modificação da igreja, pela reestruturação da religião e pelo aparecimento de novas religiões como o espiritismo, que vem desmistificando toda aquela coisa de que padre é homem santo, de que a igreja é capaz de te mandar para o céu, para o inferno. Então eles têm uma revolta muito grande, porque o poder acabou. O poder deles está acabando. À medida que vai se desmistificando, as pessoas podem continuar indo na igreja? Lógico que devem, mas sem atrelar a sua religiosidade ao homem, ao Padre Santo, porque esse padre não é santo coisa nenhuma. Nós podemos frequentar a igreja católica, evangélica, seja o que for, mas como está lá no evangelho, maldito o homem que acredita no homem. Nós temos que acreditar em Deus. Patrícia, onde é que está Deus? Como é que eu posso acreditar em Deus? Ele escreveu alguma coisa? Não, Deus não escreveu nada. Se você está esperando na escrita uma prova de Deus, esquece. A forma que você tem certeza que ele existe, está lá fora. Olha para a montanha, olha para o sol, olha para as constelações, galáxia. Olha para um vírus, uma bactéria. Deus está em todos os lugares onde o homem não colocou o dedo, que o homem é incapaz de fazer igual. Quem fez? A gente sabe da existência do relojoeiro pelo relógio funcionando, não é isso? O meu tá aqui, tic-tac. Alguém criou esse relógio, não fui eu. Então, eu não quero buscar Deus nas explicações dos homens. Tem. O livro dos Espíritos traz alguma coisa. A Gênesis traz outras coisas sobre Deus. Eu sou preguiçosa. Eu não tenho ainda essa capacidade de entender física, química, ciência. Então, eu nem vou para não confundir meu tic-teco. Eu prefiro entender na simplicidade. Deus está apenas na natureza, na criação. Eu estou em casa, injuriada, estou nervosa, estou triste, estou me sentindo sozinha, estou me sentindo doente. Como é que eu faço para chegar até Deus? A oração. Boa, a oração ajuda. Mas quando a oração, você na sua tristeza não consegue sentir a resposta na sua prece, onde é que você vai buscar Deus? Eu pego um Uber aqui e vou para o meio do mato. Eu vou sentir ar puro, eu vou ver árvore, eu vou ver represa, eu vou ver animais. E quando eu vejo e contemplo a natureza, eu sinto Deus em mim. Eu volto revigorada. Vocês vão falar assim, coisa de doido, Patrícia, que você foi respirar ar puro, é normal, energia nova. Energia nova que está onde? Na natureza. Por que essa energia nova eu não sinto na minha casa? Por que eu estou no silêncio, só tá eu e o Mike aqui. Não podia ser tudo maravilhoso, só duas criaturas dentro de uma casa? Não tem briga, não tem desentendimento, não tem problema de convivência? Meu bichinho só dorme. E eu fico estudando o dia inteiro. Quando não, estou assistindo um filme. Era para ser o paraíso, mas às vezes não. Tic-teco às vezes fica formigando. Aí eu preciso ir lá pro meio do mato, aí eu relaxo, vejo natureza, vejo os bichinhos. Até o urubu me encanta, porque eu vejo aquelas asas enormes no céu. Eles não voam sozinhos, são egoístas. Quando eles veem um bicho morto lá, eles voam para cima do bicho. E é uma luta danada entre eles para ver quem é que pega a carniça. Mas no voo, eu não vejo o urubu sozinho. E voam como se fosse uma sinfonia, né? Eles não se batem um no outro e fica pertinho. Então a natureza tem tanta coisa para ensinar que eu fico observando os detalhes. Folhas de árvore, não tem uma
Eu passo por milhares. Não tem uma folha de árvore igual a outra. Chão batido de terra? Que delícia! Não sei se para morar, né? Mas para passar uma vez ou outra é uma beleza. Asfalto, a água fica ali empoçada, no barro não. A água vai embora. E ela volta para o curso de um rio, naturalmente. Aqui a gente bebe água que é de esgoto tratado. Então eu vou buscar Deus em todos os lugares que eu acho que Ele pode estar. Mesmo sabendo que a centelha dele está dentro de mim. E é justamente por essa sintonia com a criação que eu sinto Deus crescer em mim. Essa força, essa energia do nosso Pai. É isso que eu vou fazer na natureza. Agora, quando a gente sintoniza com uma esfera mais negativa, o contrário também acontece. Ao invés da gente energizar coisas boas, a gente se sentir bem, mais leve, mais feliz, a gente sente essas atrações que nos conduzem a atitudes que nós às vezes nem concordamos, mas acabamos fazendo. Atitudes que às vezes a gente recrimina no outro e quando vê, nós acabamos de cometer. Acho horrível mentir, quando vê você está mentindo. Acho horrível trair, quando vê você está com o seu marido, com a sua esposa, e você está olhando para o outro com desejo, mesmo que você não fez nada carnal, mas a sua cabeça fez. Nós caímos em tentações o tempo todo, com a energia negativa, quando a gente se alinha com ela. E ele fala o seguinte, ele só foi, porque ele é perguntado para ele, por que você quer detonar essa casa espírita? Qual a sua intenção com isso? Ele falou, eu fui convidado para vir aqui. Eu não vim aqui porque eu quis. Aí ele, mas como? Uai, o dirigente é um promíscuo. O médium que estava atendendo, o Rafael, é outro que é desregrado. Eles me chamam. A pessoa que deveria ser tida, acolhida pela casa e ser tratada como uma filha, foi molestada, foi aliciada pelo próprio dirigente e agora engravidou. Aí a espiritualidade sempre dá um jeito nas burradas que a gente faz, né? Tem uma parte aqui que ele fala o quê? O filhinho da nossa irmã Iracema e de Eduardo, embora as circunstâncias adversas, erradas, né? Renascerá na carne, a fim de auxiliar os pais, hoje em aflição, a encontrar solução para os desafios existenciais, e a sua, como a interferência de outros irmãos infelizes, será de efeitos nulos. Ou seja, através desse bebê que vai nascer, que vai vir da Iracema, eles deram um jeito de arrumar a bagunça que o Eduardo e a Iracema fizeram. Ao contrário do que o Eduardo pensa, que essa criança vai vir para causar um escândalo, para acabar com a moral dele e, consequentemente, afastar as pessoas do centro pela descrença, eles estão aqui tentando consertar esse mal. O ser que vai vir desse casal vai vir para o bem. Não vai ser um ser qualquer. Então, a gente vê dentro desse capítulo, dessa parte do capítulo hoje, né, que essa comunicação, eu comecei a falar, a cabeça melhora, né, a gente vai aliviando um pouco a sensação. A gente vê como é importante o pensamento. Nós afeiçoamos os seres que a gente não enxerga, que são espíritos que nem nós, só que nós estamos na carne e eles sem a carne. Nós estamos presos e eles soltos. Nós nos afinizamos através do nosso pensamento, buscamos eles através das nossas atitudes, dos nossos desejos. E quando isso ocorre, eles vêm para ficar, eles se acomodam. Às vezes não é nem pelo desejo de fazer o mal àquela pessoa. Eu já contei isso antes, eu vou voltar a dizer porque é um exemplo que cai bem.
Eu fui fazer um tratamento de apometria. Antes de eu trabalhar na casa espírita, nessa última casa espírita que eu fui trabalhar, ou seja, eu fiz apometria. Num trabalho que fizeram comigo, descobriram que tinha 3 espíritos aqui em casa. Aí eu volto a repetir, eu e o Mike, não tenho ninguém dentro de casa para brigar, não tenho ninguém para conversar. Eu sozinha adquiri 3 companhias. Um passou na rua, sentiu a vibração aqui da casa, aquele momento que às vezes dá, né, da gente ficar meio para baixo, se sentindo sozinho. Ele ficou com dó de mim, um bêbado, um espírito bêbado. Tô com dó dela, não quero deixar ela sozinha. Foi isso que ele falou lá. Aí falaram pra ele, não, meu irmão, ela tem o cachorro, ela não tá totalmente sozinha, você não pode ficar lá. Ele não queria me fazer mal, ele queria me fazer companhia. Ele ficou com dó, porque eu era sozinha. Um outro, de uma outra vida, dizendo que ele estava aqui para poder me fazer mal. Que eu não era essa santa que eu sou hoje. Que um dia eu matei ele, que eu coloquei ele dentro de uma caixa e tranquei ele dentro de uma caixa. Na minha cabeça eu não lembro isso de jeito nenhum. E nunca nenhum espírito trouxe essa realidade para mim. Eu jamais ia imaginar que eu sou capaz de trancar alguém dentro de uma caixa. Então vai saber em que século foi isso, quando foi isso e por que foi isso. Era um inimigo de vida passada. Foi tratado, foi embora também. E o terceiro... Do que era o terceiro, gente? Eu sei que eram 3. Mas o terceiro eu não lembro o que era. O terceiro... Eu não sei se era o terceiro ou se era esse da caixa mesmo, que ele gritava e falava assim... Ela não é boazinha desse jeito aí, não. Ela tá sozinha porque ela repete a... Eu lembro que falou isso, mas agora não lembro se era o terceiro ou se era esse mesmo da caixa. Ela tá sozinha porque ela é muito ignorante. Ela tá sozinha porque não é ela que faz tudo sozinha, então agora ela que faça tudo sozinha. É mais ou menos assim. Eu não sei se é o segundo que falou isso ou se foi o terceiro. Eu sei que tinha 3. Como é que uma pessoa sozinha dentro de casa, que não vai para lugar nenhum, que não bebe, não fuma, não tem vício, coisa errada eu não faço, eu não sou perfeita, mas errado também eu não faço. Depois que aposentei, então... não, o terceiro eu lembrei. O terceiro, ele ficou aqui devido ao último relacionamento que eu tive. O último era conturbado, tinha muita briga. E ele gostava das brigas, ele falou, eu adoro ficar perto dela. Ela briga o tempo todo. Adoro gente que briga, adoro ver o circo pegar fogo. Então eu fico perto dela só para ver as brigas. Não tinha nada contra mim, ele só gostava de ver eu ficando nervosa. Quando eu fico irritada, eu acabo falando coisas que eu não devo, acabo fazendo coisas que eu não devo. O meu pavio é curto. Mesmo com a poliomielite, eu não aprendi a ter o pavio mais curto, mais longo, ele é curto. E ele estava aqui me testando. Não, eu gosto de ver o circo pegar fogo, eu tô aqui esperando. Não tem mais o cara para brigar, mas ela vai arrumar outra pessoa para brigar, porque ela briga com todo mundo. O terceiro era esse. Então, eram 3 que tinham aqui. 3 situações completamente diferentes uma da outra. E todos nós temos companhia espiritual. Todos nós temos essas perturbações espirituais. Porque nós damos vazão. A nossa sintonia, o nosso pensamento atrai isso. E faz com que a gente sofra. Aí a gente bate na casa espírita. Patrícia, mas aí bate na casa espírita e pega um dirigente desse tipo aí, adianta alguma coisa? A espiritualidade não está trabalhando? O médium, com todas as dificuldades que ele tem, que ele também é um ser errante, ele não está trabalhando? Trabalha do mesmo jeito. Porque quem dirige os trabalhos numa casa espírita não é o físico. O físico é um meio. O médium é o meio para se trabalhar. Porque quem dirige uma casa espírita, quem trabalha na casa espírita mais do que qualquer outro, são os próprios espíritos. Só que eles precisam da gente. Eles precisam de alguém para fazer o meio de campo. Então, não é o médium que me interessa. Não é o dirigente da casa espírita que me interessa. É muita ignorância eu parar de ser católica porque eu não gosto do padre. Eu posso não querer ouvir aquele padre, mas eu vou numa outra igreja católica e vou ouvir outro padre, ué.
Então tem pessoas que às vezes confundem as coisas. Ah, você está contando essas coisas aí, você acha que eu vou na casa espírita? Pode ir. Qualquer casa espírita está ali com os braços abertos para receber com amor quem vai ser assistido. Porque quem está abrindo os braços não são os seres humanos encarnados. Esses só são meio de campo. Quem está abrindo os braços é a espiritualidade. Cada porta de casa espírita que se abre é uma luzinha na vida da gente. Para que a gente possa se conduzir para a volta no campo espiritual. Desculpa. Aqui, a gente é criado para ser encarnado. Desde que a gente nasce até o dia que a gente morre, todo o nosso processo é voltado para a matéria. Se não for uma religião que vá te religar com Deus e que vá te orientar sobre o plano espiritual, você não encontra isso em lugar nenhum. É só dentro de uma religião. E no meu ponto de vista, que eu vou puxar a sardinha, claro, a religião mais completa que fala, que prova, que traz para a gente um conforto, é o Espiritismo. Porque não é só uma religião. É religião, ciência e filosofia. Eu falo que filosofar não é muito minha praia. Se eu ficar pensando, é capaz de eu ficar descrente. Então eu não gosto de ficar pensando em muita coisa, não. Ciência não é meu forte. Sou péssima nessa área de exata. Então eu vou para onde? Para o campo que eu me sinto mais feliz. Eu vou naquele campo das emoções, da moral, dos princípios, dos ensinamentos do Cristo. Eu prefiro essa parte. Eu trabalho muito com sentimento. Sempre fui assim. Como professora, como mãe, eu sempre fui muito sentimento. Tanto é que, lendo, eu tive sensações. Dói, eu sinto. Então, é isso que me difere das pessoas. Às vezes, alguém vem falar comigo alguma coisa, sorrindo, e eu falo, você não tá bem. Aí a pessoa fala, ih, lá vem. Lógico que eu tô. Eu falo, não tá não. O que aconteceu? Quer conversar? Porque eu sinto. Então, eu trabalho muito essa parte da moral, dos princípios. No meu trabalho na ética, era tida como chata, quadrada. Até hoje eu sou assim, para muita coisa. O que é certo, o que é errado e acabou. Eu não fico questionando muito por que é certo, por que é errado. É errado. Se é errado, é errado. É errado beber até cair, então é errado. Ah, mas porque faz mal, porque vai dar problema no rim, vai dar problema... Não, eu não quero saber a explicação. É errado. Para mim já tá bom. Eu vendo que existe um sofrimento, tá errado. O ponto, para mim, do certo e do errado é se vai ter consequência ruim. Se aquilo que eu tô fazendo vai ter uma consequência ruim, tá errado. Eu tô fazendo, vai ter uma consequência boa, então tá certo. É dentro da máxima. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem é Deus, onde tá, quem... Não quero saber. Existe. Ele que me deu a vida e acabou. Seria muito injusto da minha parte ficar naquela assim, não, Deus gosta mais do outro do que de mim. Não, a mesma oportunidade que ele deu para um, ele deu para o outro. Se um nasce, o outro não nasce. Um nasce doente, o outro nasce sadio. Um nasce grande, o outro nasce pequeno. Não é que ele está dando preferência. É que nós temos resgates. Nós estamos num planeta de prova e expiação. Cada um tem que vir para poder pagar, sanar as suas dívidas, inclusive do passado. Uma criança que não chega a nascer. Eu tive um filho com 3 meses, perdi ele na barriga. Nossa, Deus, então é horrível, é vingativo, matou aquela criança. Não. A própria criança aparece no centro espírita depois e fala, mãe, eu precisava de 3 meses. Na outra encarnação, eu me matei faltando 3 meses para cumprir minha encarnação. Então eu só precisava de 3 meses. Deus é maravilhoso. Ele me usou para poder cumprir a vida daquela criatura. Eu sofri, precisava daquele sofrimento.
eu estava imatura, eu estava fazendo um monte de besteira. Aquilo foi um limite. Peraí, não é desse jeito bagunçado. Para e pensa naquilo que você está fazendo. Tem que ter responsabilidade. O meu filho veio para isso. Então, tudo na vida tem um porquê. Mas nem tudo a gente tem que saber. Por isso que tem o esquecimento. Por isso que ele falou aqui. Tem coisas que é dado pra gente saber, pra gente se melhorar, aprimorar. E tem coisas que é pra esquecer. O que vai me adiantar eu descobrir que eu fui a Cleópatra na outra vida? Se caso eu fosse. Hoje. O que isso ia adiantar? Um casal uma vez se davam super bem. Já contei essa história aqui, vou repetir. Um casal viviam muito bem um com o outro. Foram fazer a tal da regressão. Vamos descobrir o que a gente foi na outra vida. Chegou lá, descobriram que na outra vida eles eram 2 irmãos. Na era medieval, um matou o outro para poder pegar o reinado. Quando o pai morresse, um deles ia pegar o trono. Um matou o outro para poder pegar o trono do pai. Como é que esse casal depois dormia um do lado do outro, se amava, imaginando que podia a qualquer momento querer matar de novo? Um outro menino, 14 anos, começou a dar problema para os pais, foram fazer a regressão para descobrir o que acontecia com aquela criança, que até os 10 era amoroso, e dos 14 em diante se tornou uma criança fria, dura com os pais. Aí descobriram na regressão que na outra vida a mãe matou aquela criança, aquele menino. E ele, inconsciente, já estava tomando uma certa consciência, ele tinha uma repulsa da mãe. Porque na outra vida a mãe matou ele. Ninguém sabia explicar por que ele tinha aquela repulsa. Quando explicaram, trataram o garoto. Mas ainda assim, não é 100% de chance dele ficar bom e a família ficar boa, né? Porque agora cai na conta da mãe o quê? Se eu matei ele na outra vida, quem me garante que ele não vai querer me matar agora? Regressão, saber do passado. Eu não vejo razão para isso. Tem gente que fala que tem aspecto bom e aspecto negativo. Eu não vejo aspecto bom. Mesmo que seja para ser tratado. Mesmo que seja algo que vai ajudar num tratamento psicológico ou psiquiátrico. Eu não vejo lado bom nisso. Se fosse dado ao ser humano, ao espírito, saber o passado dele, a gente não vinha zerado. A gente não vinha beber. A gente vem beber zeradinho, para começar do zero. É uma nova oportunidade. Uma nova encarnação é uma nova oportunidade. Então esquece lá atrás. É que nem um relacionamento. Você termina um namoro com uma pessoa, você quer ficar sabendo como é que ela tá? Você quer saber com quem ela tá? O que ela tá fazendo? Pra quê? O que isso vai adiantar na tua vida? Acabou. É uma nova vida. É uma nova pessoa que vai aparecer na sua vida e chega. Aquilo lá ficou lá atrás. Fica bom na foto só. Você olha a foto lá e fala, namorei com essa pessoa. Essa pessoa aqui, nós fomos em tal lugar. Beleza, só pra isso. Só fica na recordação de uma foto. Porque é história. História a gente também não pode apagar totalmente, né? Mas ficar preso, não vai trazer benefício nenhum. Então é isso. Amanhã a gente continua na 4ª parte desse capítulo.